Olá pessoal, nesse vídeo eu vou descomplicar um tema que todo DevOps iniciante ou experiente já se perguntou em algum momento. Monolito ou microserviços? Se você está construindo alguma app e não sabe por onde começar, eu aposto que esse vídeo é para ti. Eu vou explicar de forma teórica esses conceitos, vou apresentar os prós e contras, vou explicar porque é que as empresas migram de monolito para microserviços, porque é que elas voltam e vou apresentar um presente de demonstração prática de duas aplicações de serviços, uh, um de arquitetura monolítica e um de arquitetura de microserviços. E eu vou tentar explicar isso em menos de 14 minutos para não enrolar assim tanto. E já se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo assim. E bora lá. Vamos começar pelo básico, de forma clara e sem palavras complexas. Formalmente falando, uma arquitetura monolítica é aquela onde todos os componentes da aplicação estão empacotados em um único codebase. Esses componentes são UI, User Interface, lógica de negócio, camada de acesso a dados. Tudo empacotado no mesmo codebase. De forma informal, é como se você tivesse mandado construir um prédio. A princípio, foi simples de construir por conta de começar da base em si e levantar o prédio. Mas imagina que acontece algum problema em algum andar em específico. Isso vai acabar por afetar os que estão abaixo deste andar e os que estão acima desse andar. Isso é uma arquitetura monolítica. Agora, entrando entre o ponto, microserviços. Microserviços é uma abordagem arquitetural em que uma app é decomposta. Se você ver aqui ela era totalmente empacotada. Agora, tu podes ver que ela foi decomposta. É decomposta em serviços independentes. Cada serviço, daí o nome microserviço, é responsável por uma funcionalidade específica dentro daquilo que se torna a app. Elas se comunicam via APIs bem leves, como REST ou gRPCs, e imagine de forma informal que a tua app seja um time de futebol. Um time de futebol, tu tens jogadores, microserviço aqui, jogador fulano, microserviço aqui. Eles jogam de forma independente, porque jogam em cada posição, mas no final o objetivo é marcar um gol. Então isso de microserviços surgiu da necessidade de escalar apps gigantes que têm acesso mundial em alta escala. Mas não é uma mágica e de longe nem é simples aplicar isso. Por isso que as arquiteturas de microserviços requerem mais planejamento por parte daquilo que é a equipe que desenvolve, daquilo que são os DevOps, daquilo que é o gestor de projetos e tudo mais. É isso. É isso e eu espero já ter entrado de forma simples e rápida nestes conceitos. Vamos avançar. Agora, prós e contras. Nada é perfeito. Prós para monolito. Simplicidade. Simplicidade. Simplicidade por quê? Porque você constrói, testa e faz o deploy de forma única, de uma vez só, né? Depois de fazer esses todos os processos. Depois vem barato, né? Barato, isso quer dizer a infraestrutura inicial é barata, você pode lançar aí na Vercel, na Railway, NetLiFi e tudo mais. Da infraestrutura inicial é bem barata. Debug. Debug envolve a questão de monitoramento, troubleshooting e tudo mais, é bem simples. Daí que o Monolito serve e bem para times pequenos e projetos que tenham que apresentar coisas aplicações de forma rápida para o mercado, para teste e tudo mais, para teste de certas pessoas, para validação do mesmo. Contras, né, que existem no Monolito. Primeiro contra realmente é a manutenção. Manutenção. Depois vem a escalabilidade. Escalabilidade. Escalabilidade e manutenção limitada, porque a manutenção seria demorada, a escalabilidade seria limitada, porque tudo escala junto. Tens que fazer alterações em. Se faz alterações em uma coisa, tu vais ter que fazer alterações em outra. Tens que entender os requisitos de cada aplicação em si, de cada linguagem em si, tu tens que entender os requisitos, então se torna tudo limitado e demorado. Os updates, né, que são as atualizações, vão ser arriscadas porque versões são interdependentes. Uma versão X de uma linguagem é X de outra linguagem, tudo se interconecta, então tu tens que ter muita atenção nessa questão para não derrubar todo o sistema que tu tens. Já é isso. Prós e contras do monolito. Show.
Agora, microserviços. Microserviços. Primeiro Pro. Essa aqui já é de loucos. Escalabilidade. Escalabilidade insana. Quero dizer isso. Tu podes, por exemplo, tu tens a tua plataforma, tens a tua plataforma, tens o teu site, e durante todo o ano o processo de pagamentos é simples. E tu chegas na Black Friday, novembro e tudo mais, ou dezembro, tu queres fazer alterações só nos serviços de pagamentos da Black Friday. Tu vais fazer as edições e tudo mais, as configurações, só mesmo aí nos serviços de pagamento da Black Friday. E depois, quando chegar em janeiro ou fevereiro, tu voltas a repor todas as outras questões para fazer um rollback para uma versão, para a versão anterior que tu tinhas. Então, escalabilidade insana. Já tens esse ponto aqui, já tens esse ponto. Depois, linguagens diferentes. Linguagens diferentes. Linguagens diferentes. Tu podes usar o Node.js para front-end, né? Aí toda essa questão aí, usar o Node.js para front-end, usar o Java para autenticação. Então, tu vais ter times autônomos, é um pro fora do escopo. Daí que empresas, big techs, né? Big techs e empresas grandes que estão aí no big market de tecnologia, pegam, utilizam microserviços. Depois, falhas isoladas. As falhas isoladas. Falhas são isoladas porque você vai ter front-end em Node, front-end autenticação em Java, e o time autônomo, o time que cuida do front-end, ele apenas vai fazer com o time, vai se comunicar com o time de Java, né, que cuida da autenticação, para interconectarem as coisas com as APIs e tudo mais. Mas acaba sendo simples. Essa divisão facilita aquilo que são o trabalho e a entrega da aplicação para o cliente final, né? Então é isso. Pros, fixe. Esses pros aqui são que você tem que ter em mente: escalabilidade insana, linguagens diferentes, pode ser usado em linguagens diferentes para tornar os times mais autônomos, e falhas isoladas. Contras, complexidade operacional. Complexidade operacional, gerenciamento de rede, altas latências, transações distribuídas. Então poucos profissionais conseguem cuidar disso, aplicar ali Service Mesh e tudo mais para gerenciamento das questões dentro daquilo que são os clusters, Kubernetes e tal. Então as empresas estão lá para contratar pessoas que resolvem esses problemas e pagam bem para quem resolve esses problemas. Então capacitem-se, né? Tornem-se maus nesse quesito. Complexidade operacional. Existem poucas pessoas que conseguem cuidar disso, de microserviços. Então, é bom, né? É bom tu capacitares em certas features, certas tecnologias. E eu vou estar aqui a dar dicas sempre e a passar conteúdos fixos para se desenvolverem aos poucos. Complexidade operacional. Depois, monitoring, né? O monitoramento. Monitoring. Monitoramento é um bicho de sete cabeças. É um bicho de sete cabeças, então acaba sendo difícil monitorar esses microserviços que estão por ali, por ali, por ali, por ali. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado para a tua aplicação em si não se tornar um monolito distribuído. Em algum momento eu posso falar sobre isso, se vocês quiserem, deixem nos comentários, se quiserem, posso falar sobre isso. Mas tenham cuidado ao desenhar essa arquitetura para não se tornar um monolito distribuído. Agora, big question: por que as empresas migram? Formalmente, a migração ocorre quando aplicações com arquitetura monolítica já não conseguem dar conta do crescimento da própria aplicação, né, do uso global em si, da escalabilidade por ali fora. Vamos pensar na Netflix. A Netflix é uma pioneira nessa questão da migração da arquitetura monolítica para a arquitetura de microserviços. Eles migraram de monolito para para microserviços por conta da quantidade ou de bilhões de streams que eles recebiam na sua aplicação. Então tiveram que migrar de monolito para microserviços, porque a escalabilidade é maior. Isso aí tem razões específicas. Agilidade nos deploys de forma independente, porque pela quantidade de streams que existem dentro da aplicação da Netflix em si, da plataforma da Netflix,
tinha que ter uma facilidade em escalabilidade, agilidade no deploy de forma independente, resiliência em cloud. Então eles fizeram essa migração também, resiliência em cloud. E times globais, que facilita essa questão de ter que trabalhar de casa e tudo mais. Então, fixe para nós que somos home office, então, muito fixe. Agora, a big question que pode surgir aqui é por que as empresas regredem, né? Também essa é uma big question, o inverso da questão de elas saírem de monolito para microserviços. Por que elas regredem de microserviços para monolito? É simples, né? Porque a arquitetura de microserviços pode se tornar bem complicada ou bem complexa para aplicações medianas, né? Existem muitas aplicações medianas aí pelo mundo. E pode se tornar bem complexa aí que eu falei, a complexidade operacional e monitoramento level hard, né? Então, poucas pessoas, poucos profissionais conseguem cuidar de arquiteturas de microserviços e, pior ainda, ter que monitorar o mesmo. Podem até construir, uns conseguem construir e não conseguem manter o mesmo. Então, complexidade operacional e level hard. Por exemplo, a Segment é uma empresa que agora faz parte da Twilio. Eles voltaram de microserviços para monolito por conta mesmo, isso aí para reduzir os custos e simplificar as operações. Porque imagina, tu vais pagar ou vais cuidar de 20 serviços e apenas um serviço te facilita. Nonsense, mano, nonsense. Regrede, faz o básico bem feito e tudo vai funcionar normalmente. Então, migre só se precisar para microserviços e se tiver a migrar de monolito para regride, né? Regride de microserviços para monolito, ah, pouco a pouco, usando esse Straggler Pattern, pouco a pouco, vai substituindo coisas aos poucos, pega o banco de dados, lança para a AWS, pega o banco de dados, coloca X, pega o front-end, coloca no cluster, né, na AWS em si, pega o back-end, faz aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Quer passar para serverless, pega, bota em serverless camadas que depois podem se conectar e tudo mais. Então, Straggler Pattern, aos poucos. Então é isso sobre por que as empresas migram e por que elas regredem. Olha, chegamos na prática, porque teoria sem prática é uma conversa de malucos e eu não quero que meu canal seja centrado nesse tipo de vibe. Então, eu criei dois to-do lists, um to-do monolith e um to-do microservice. O primeiro é o to-do monolith, que eu vou falar aqui agora. Os dois é para demonstração, né? Não é 100% aquilo que é o ambiente real, mas tem traços daquilo que são arquitetura monolítica e arquitetura de microserviços. Então, falando do To-Do Monolith, eu criei o app, eu usei o Node.js como vocês podem ver aqui, né? Usei JavaScript em si, Node.js com Framework Express. Vocês verem aqui nas dependencies, né? Framework Express. E, yeah, usei database que eu usei SQLite para in-memory, né? Então vocês podem ver que existe esse ficheiro aqui, esse ficheiro. Podem olhar, tudo está num único arquivo, as routes, aquilo que é a questão da API, a questão da lógica em si, os dados, tudo no único ficheiro, né? No único ficheiro. Eu vou rodar aqui para vocês verem mais ou menos como é que é. Vou rodar aqui, né? CD. Deixa eu acessar aqui. CD, to-do, monolith, né? Eu vou rodar aqui com o node monolith, porque é o arquivo, né? O index em si. E aguardando, nós vemos, em questão de segundos ele subiu. Em questão de segundos ele subiu, né? Nós vemos esse que é servidor monolítico rodando em HTTP e aqui o nosso localhost. Teste agora, podemos dar um get e vai nos retornar certas tarefas porque é todo list, né? Eu não vou entrar a fundo naquilo que eu quero porque no meu repositório tem lá tudo bem explícito com uma documentação já pronta para você poder rodar na tua máquina. Eu acho que vou te mostrar só como é que
é essa toda a questão, para não gastar tanto tempo. E eu tenho o meu repositório lá e tu podes visitar o repositório e dar um star para mim ou alguma coisa do gênero. Então, não tem muita complicação. Esse é um get, né, aqui é o get. Eu estou a usar a minha máquina secundária como servidor e tudo mais, então é lá onde eu faço as configurações. Estou a usar um remote tunnel, então pode estar meio lento a minha conexão e também aqui eu não posso acessar o navegador, então vou fazer com comandos Linux, isso simples, mas lá no meu, no meu GitHub, no meu repositório, tem tudo explícito, tudo que você pode testar, se testar via curl, pode testar via navegador. Então vou dar aqui um curl, HTTP, HTTP, slash slash, localhost dot, it's here, let me see, yes, barra tasks. Então ele retornou aqui, né? Retornou a informação, message, listas de tarefas, monolito, total duas tasks, estudar monolitos versus microserviços, gravar vídeo hoje, completed true e completed falso. Então, tu podes fazer certas alterações com base naquilo que o código diz. E eu lá no repositório documentei isso tudo, expliquei como é que você pode fazer o teste assim mesmo. Então, visita o meu repositório para tal. Bem, como vocês podem ver, monolito é assim, podem tirar uma ideia, monolito é assim, uma mudança. Se eu alterar aqui alguma coisa nesse codebase, o deploy será único, depois de fazer a alteração, o deploy será único, tudo a API, o database, toda a lógica por detrás será único. Não tem aí Docker, não tem múltiplos repositórios aqui dentro, então é bem simples mesmo. Então, mas agora, qual seria o problema real aqui se, imagina, que tu tenhas 50 pessoas a cuidar de um ficheiro como esse? Já é um big problem, já é um big problem. Então, aí já entramos na questão de que manutenção demorada, escalabilidade limitada. Escalabilidade limitada é a melhor explicação para isso. Então, aí surge a arquitetura de microserviços. Aqui, eu dividi a arquitetura de microserviços em dois serviços, né? Dois microserviços desse to-do list que eu usei no do Monolith. Eu usei nas tasks, usei o Node, again, né? Usei o Node.js mais o Express. E no User Service, que é na autenticação, eu usei Python com framework Flask. Então, nós podemos ver aqui, eu dockerizei, né? Dockerizei para poder, próximos vídeos eu vou falar sobre Docker, se quiserem. Eu dockerizei e tenho tudo aqui no único, esse Dockerfile dá para ser implementado em qualquer máquina, em qualquer ambiente e tudo mais. Vocês podem ter uma ideia mínima do que é o Docker. Eu vou fazer os possíveis de explicar no futuro próximo o que é o Docker e toda essa questão, arquiteturas e tudo mais. E também dockerizei a app com Python usando Flask e também dá para. Então eles estão inteiramente separados, são independentes. Uma atualização aqui na autenticação, uma atualização aqui na autenticação não interfere completamente aquilo que é a task. Tu podes fazer as alterações também na task, nas questões de versões e tudo mais. São independentes, linguagens separadas. Então, eu usei Docker Compose para orquestrar isso tudo e colocar a rodar de uma só vez usando Docker e tudo mais. Eu vou mostrar aqui a questão de eu rodá-lo. Vou rodar aqui. Deixa-me cancelar aqui. Parar está aqui, boa. cd to do microservice. Ok, aqui eu vou dar um Docker Compose app, e vamos aguardar por conta de ter que botar a rodar e tudo mais. Eu volto quando estiver pronto. Volto para quando estiver pronto. Bom, voltei. Está tudo a funcionar e vou te mostrar que eu havia rodado Docker Compose app. E estes são os logs e tudo mais, né? Para inicialização, criou a rede
que é aqui o network, Micronet, criou o container do user service. Por que criou primeiro o user service? Por conta da dependência da task service, né? Ela depende do user service, aqui depende on. Criou primeiro o user service, depois colocou a rodar o to-do microservice test service one. Boa, até ali tudo bem. E aqui conseguimos ver, né, ela rodar, que subiu o servidor Flask, né, Flask App, subiu e tudo mais. E depois nós temos aqui a teste também a rodar, e para fazer o teste é aqui neste localhost. Mas ainda assim eu vou explicar aqui rapidamente como é que isso tudo funciona. Bem, é independente, são independentes. Vou explicar já pros aqui. É independente, né? Porque isso aqui pode rodar sozinho, isso aqui pode rodar sozinho. Linguagens diferentes. Aqui é Python, nesta aqui é Python, nesta aqui é Node, Node.js. Linguagem diferente, uma para autenticação, outra para front-end e tudo mais. Boa. Até aí, tudo bem. Uh, alterações, atualizações e tudo mais são dependentes, né? São independentes. Quer dizer que eu posso atualizar aqui no Node e deixar aqui no auth, que é no auth, que é o Python, deixar aqui a funcionar normalmente, sem fazer alterações. Então, são independentes, as falhas são isoladas. Se aqui der problema, aqui não vai ter problema, só terei que solucionar aqui e vice-versa. Boa, até ali, tudo bem. Vou dar aqui um curl, né? Vamos lá fazer o teste. Um curl, né? Vamos lá ver o que nos retorna. Boa, ele retornou o body. Tornou body. Deixa-me fazer barra tasks. Boa. Então, ela retorna as tasks, né? Task vazia, ainda não se adicionou nenhuma task em si. Então, está tudo vazio e tudo mais. Mas eu não vou entrar aqui a fundo porque no meu GitHub está tudo explícito. Como rodar e tudo mais, como fazer os testes. E até aqui também está tudo comentado e tudo mais. Você pode testar, pode adicionar coisas, pode fazer o teu próprio teste. Para não estender assim o tempo daquilo que é o vídeo, eu coloquei lá tudo no GitHub para tal. Mas eu espero que você tenha pegado mais ou menos com a ideia. Com a ideia aí, eu vou passar aqui os contras também, porque já passei os prós, passar os contras. Os contras são simples, né? Gerenciamento das versões e compatibilidades vão ser um pouco complicado, porque você vai ter que trabalhar aqui de forma independente, trabalhar aqui de forma independente. E monitoramento, né? Isso aqui da questão da latência e tudo mais, porque se cria rede, se formos a ver aqui, se cria rede no Docker Compose, cria-se rede e tal. Então a questão da latência, essas duas questões de redes são que até isso ainda é simples porque não estamos a utilizar aí Kubernetes e tudo mais. Se escalar ainda mais, acaba sendo bem mais chato e talvez complexo. Porque de princípio nós já temos dois Docker files. Imagina que tivéssemos mais coisas na nossa aplicação e tudo mais, na nossa arquitetura, seria ainda mais complexo. Então eu trouxe aqui prós e contras também do microserviços. Se tu quiseres rodar isso na tua própria máquina, fazer os teus próprios testes e tudo mais, tu podes ir para o meu GitHub, nesse repositório, que eu vou deixar aqui o link na descrição, baixar e testar, porque lá eu também documentei tudo, como é que você vai rodar, como é que você vai fazer os testes, está tudo bem explícito. Espero que eu tenha passado da melhor maneira possível o conteúdo e ajudado em alguma coisa. E valeu! Não esqueça de se inscrever, dar um like, comentar sobre o que é que você achou do vídeo, o que é que você acha do vídeo e dicas de melhorias e tudo mais, para que eu traga conteúdos ainda bem mais explícitos à volta do tempo. E até a